quando você sai de um centro grande, você também reduz muito o seu custo de vida, o que pode impactar positivamente para você ter um intercâmbio maior. É uma cidade também estudantil, então se tem estudante, tem balada, tem bar, tem festa, o custo geralmente é muito mais bom. em conta. Você quer fora da curva, às vezes hora tem várias opções para vocês. Muitas opções, incrível. Olá, mates, tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, sou o host do Travelcast e hoje eu estou aqui com o Igor Marinho, Sales Manager da Bayswater. E não se esqueça, mate, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. E também não se esqueça de curtir e acompanhar as redes sociais da Travelmate para ficar sabendo de tudo o que acontece. Olá, tudo bem, Igor? Tudo ótimo, Reg. Prazer estar aqui com vocês hoje. Cara, delícia. Já nem antes de gravar a gente já tá tendo um papo delicioso aqui, vai ser o máximo. Muito obrigado por estar conosco. Vamos lá. Bayswater, uma escola de novinha, 70 anos já, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, cara. Exato. A Bayswater está presente em 5 países, né? 11 cidades diferentes. A gente tem essa idade porque a Bayswater ela adquiriu escolas que já existiam antes. Legal. Só que o que é legal é que, diferente do que acontece muito aqui no ramo de educação do Brasil, a Bayswater não é aquela empresa gafanhoto, sabe? Que a gente chega, implode a equipe inteira e começa do zero. Não. A gente mantém a mesma equipe. Então, a gente tem o primeiro campus inaugurado em 1948, que era de uma outra instituição, e hoje ele é Bayswater e continua lá com parte da equipe, óbvio. A gente tem professores com 32 anos. Então, apesar da marca ser nova como Bayswater, que a marca nasce em 17, mas as escolas que nós adquirimos antes, elas já tinham aí um tempão de estrada. O que trouxe pra gente uma metodologia forte, tradicional, né? Uma equipe muito sênior na ponta para receber vocês aí, alunos. Então, venham para Bayswater. Que legal, cara. Uma coisa que eu curto muito em vocês é que vocês têm oportunidades de aprender inglês em, vamos chamar, destinos diferentes. E não tem como não falar do Chipre. Do Chipre ou de Chipre? Do Chipre, Do Chipre. Sim. Cara, por que, ou por que não, né? Como é o Chipre dentro do portfólio da Bayswater e um destino super diferente que muitas, sei lá, quase ninguém conhece. Conta um pouquinho desse destino, conta um pouquinho dessa opção para estudar inglês. Perfeito. Regis, tem o porquê, tá? Mas vou falar primeiro um pouco do destino. Legal. O destino, ele é uma ilha no Mediterrâneo, parece um pouco com quem já pesquisou Malta, por exemplo, já tem uma referência ali, então tem uma atmosfera um pouco parecida com Malta. Legal. É uma ilha bem maior, né? Ela tá numa parte do Mediterrâneo que é aquele mar azul, aquela coisa linda. Horrível. Tem muito vinho. O Chipre ele é dividido entre norte e sul por uma questão política, mas a gente está na parte de Limassol, que é a parte sul, que é super turística, então todos os alunos que vão amam. É um destino muito mais explorado por europeus, por pessoas do leste europeu principalmente, porque eu sempre brinco. Você imagina um russinho que está ali no inverno de menos 40 o tempo inteiro na Sibéria, e no verão ele chega ali a 18 graus. Então o pai dele fala para ele: meu filho, você quer ir para Londres ou você prefere ir para a praia, para o Chipre? E óbvio que todo mundo daquela parte do leste europeu... Mar azul ou fog, é isso, vai né? querer, exato, ele vai optar por Chipre. Londres vai estar longe. Então é como se fosse uma ida para quem está aqui em São Paulo, em Santos, para quem tá pro Rio, em Cabo Frio, para quem tá no sul, para Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, é uma ida ao litoral, né? Que legal. Então você tem essa possibilidade. Para ele, logicamente, também é muito vantajoso. Então a gente trabalha o Chipre pouquíssimo aqui na América Latina, então é um destino que eu acredito que para 26, 27 vai ser a nova coqueluche do momento, tendo em vista que se a gente fala em 10 anos atrás, aquela região ali de Malta não era tão explorada, e Exato. hoje a gente já tem brasileiros que saem do Brasil para fazer turismo lá, para conhecer Medina, para visitar ali, né, a parte da turística também. Então a gente tem tendência a ter mais público no Chipre. Quando eu entrei na Bayswater em 23, a gente só tinha tido um aluno brasileiro em 23 inteiro. Uau. E foi uma aluna, 55 anos, já viajada. Ela aproveitou tudo o que o Chipre poderia ter. Ela chegava, contava a história que ela veio do Brasil. Então, assim como para nós, o Chipre é um lugar distante, para eles o Brasil também é um lugar distante, né? Então é recíproco. Então ela chegava lá, ela tinha literalmente uma abertura em tudo que ela falava. O Brasil foi o grande passaporte dela. Então eu sempre contava essa história. Só que já no ano passado,
a gente teve alguns grupos de latinos que foram para o Chipre, o que aumentou até a minha média de latinos, mas ainda é muito baixa. A gente não chega nem a 2%, porque o público principal é o público europeu. E o porquê? Por que Chipre está no nosso portfólio, né? Legal. O dono da nossa empresa, ele é do Chipre. E para ele não faria sentido desenvolver, isso é uma filosofia do povo balcânico, desenvolver inglês fora da terra-mãe dele, então desenvolver inglês no Reino Unido, no Canadá, na França ou na África do Sul e não ter nada no Chipre. Então ele comprou essa escola, transformou ela em Base Hora Chipre, né? E essa escola tá lá para ter esse pagamento da terra-mãe, né? Então é uma filosofia que a gente tem dentro da empresa também. E o Chipre, Igor, ele é mais ou menos a mesma relação que é Malta ou que é Cape Town, por exemplo, que tem outras línguas além do inglês, ou ele é exclusivamente em inglês? Como que funciona lá? Você tá vendo que eu sou completamente analfabeto de Chipre, hein? Não, eu também não conhecia antes de entrar aqui, então eu não julgo, porque é distante da nossa realidade. Mas o Chipre, dentro da escola, você vai aprender inglês. Porém, as línguas oficiais é uma mistura de turco com grego. Uau! Então, na rua você vai praticar inglês, por quê? Porque, assim como os povos também, que frequentam Chipre com muito mais frequência, que são os europeus, aquela parte do Rússia, Eslováquia, Eslovênia, que são os nossos principais públicos, eles não falam turco, não falam grego. Então, eles vão só se comunicar em inglês. Claro. E é por isso que o Chipre, ele tem um nível de idioma até maior do que... de inglês, né? Até maior do que Malta. As pessoas falam mais inglês porque dependem muito do turismo também. Do turismo também. Exato. Maravilha. Sabia que eu estou na indústria do intercâmbio por causa de Cape Town, né? Que legal. O meu primeiro intercâmbio foi em Cape Town, há quase 10 anos atrás. Eu queria fazer um mestrado e por conta disso fui fazer o meu primeiro intercâmbio, já maduro e tal. É o paraíso, aquele lugar, né? E vocês só têm lugares feios, assim, né? Para campus, para estudar. Isso que é muito legal, porque se você parar para pensar, uma empresa que permite você ter contato com histórias e com alunos que foram para destinos tão diferentes, né? Saem tanto da curva. E a África do Sul, ela hoje tem um posicionamento estratégico muito interessante para quem pensa em economizar também, porque a gente fala de uma moeda que é muito competitiva com o real. Ela não é super valorizada como ocorre em outros destinos, né? E você sabe, experienciou isso. O povo de Cape Town é muito legal. A comida é muito boa. Tem muita coisa para fazer. Tem atividade ao ar livre. Então, esse é o meu destino de wishlist. Eu já quero ir para Cape. Falei que estou com um planejamento aí, quem sabe, novembro, né? Pra gente tentar ir também. E sem contar que é uma escola do meu portfólio, né? Que quando as pessoas que vão para Base Hora, Cape Town, elas não têm reclamação. É uma escola que o pessoal chega lá e fica muito feliz. E eu acredito que eu não sou o único representante que tem escola em Cape Town que fala isso. Isso muito porque o próprio destino ele se paga, né? As pessoas têm sempre a expectativa muito superada. Então, convido vocês, vão a Cape Town também. É um destino muito fora da curva, bom custo acessível e os alunos são muito felizes lá durante o programa. Nós trocamos o wishing list. Eu já anotei aqui, ó, na minha. Acabei de anotar na minha folha aqui, Chipre. Tá aqui, ó, anotado. Também. O pós do Chipre, né? Isso aqui é um lugar muito diferente, não tem muito brasileiro, você vai conseguir praticar inglês, né? O contra do Chipre é a questão logística pro Brasil. Então, se você vai pensar em ir pro Chipre, pense. Você vai ter que fazer uma logística um pouco mais aprimorada. Vai ter que passar pela Europa, ou em vez de passar pela África, enfim. Depende do voo. Mas é um destino que a gente tende a promover cada vez mais aqui na América Latina. Muito legal. Igor, a gente tem um quadro aqui que é o TM Responde. Né? Quando a gente anuncia quem vão ser as escolas, os representantes que a gente vai conversar, o pessoal manda para a gente algumas dúvidas. E tem uma que é muito legal e sobre o que a gente está falando. Então vamos lá, o TM Responde. Como tirar o visto para estudar no Chipre? Eu acho que mais do que o visto, né, é esse tema que você já introduziu para a gente, a questão de logística. Precisa documentos especiais? Não precisa? Né? Conta um pouquinho para a gente como que é para um estudante que quer ir para o Chipre, ter essa experiência, tem limite de tempo. Fala um pouquinho para nós desse destino em específico. Perfeito. O Chipre, ele aceita
brasileiros para estudar até 90 dias, 3 meses, sem necessidade de aplicação de visto. Faz parte da União Europeia ou não? Não vou conseguir te confirmar isso agora, mas eu acredito que a gente tenha esse tratado mas por uma conta regra de ser 90, muito parecida. Exato, muito parecida com o Malpa também. Então, muito comum que os alunos brasileiros fiquem até esse período lá. A gente já teve alguns casos de alunos que quiseram fazer a aplicação, mas a aplicação para esses países específicos, assim como acontece na África do Sul, ela vai depender da renda do aluno, qual a intenção dele de entrar, então burocratiza um pouco, mas um despachante consegue esclarecer. Mas 3 meses... Pode estudar sem precisar aplicar visto. Isso também é um outro ponto vantajoso dos nossos destinos, né? Porque hoje, como você tem ali a América do Norte um pouco mais restrita, agora as questões do TA na Europa que vai acontecer, o Chipre se torna também um bom destino para quem não quer burocracia. Só fácil, ir, né? Só viajar. Muito legal. E aí, ainda dentro da questão de destinos um pouco diferentes. Por que eu estou dizendo agora um pouco? Porque vocês estão presentes em algumas cidades do Canadá, em algumas cidades do Reino Unido, além de outros tantos, né, destinos como você colocou. Mas no Canadá, vocês têm Calgary. No Reino Unido, não é só Londres, grandes cidades, enfim, são cidades grandes, mas Leeds, Bournemouth, cidades que muitas vezes não são... Eu diria assim, não são a primeira ou a segunda, às vezes até a opção de um aluno para estudar no exterior. Né? E como que são essas outras cidades? O aluno vai curtir Calgary do mesmo jeito que ele curtiria Toronto ou Vancouver? São opções interessantes? A mesma coisa com as cidades da Inglaterra? Eu acredito que sim. Vamos falar primeiro do Canadá, né? A gente com Calgary, a gente recebe alunos muito felizes lá. Por quê? Você está tirando também o aluno de um grande centro. Então é basicamente como para a gente ter um parâmetro aqui. Em vez de vender Rio e São Paulo, como a gente vende Vancouver e Toronto, a gente vende Calgary, que seria Curitiba, por exemplo. Que legal. Hoje, Calgary é uma cidade muito grande, ela tem tudo. E é uma cidade que foi conhecida muito pelos rodeios, né? Calgary é como se fosse o Texas do Canadá, capital dos rodeios. Exato. Então, se você gosta também de uma vaquejada aí, pode ser uma boa ideia. Então, vamos botar Calgary com Barretos, né? Boa! Mas já é Barretos totalmente evoluída, um comparativo, né? Sim, óbvio que é uma claro. brincadeira, mas a gente tem Calgary muito próspera, é uma cidade que cresceu muito. A gente tem muitos alunos brasileiros que procuram Calgary para ficar em longa duração, né? Então, para estudar, porque quando você sai de um centro grande, você também reduz muito o seu custo de vida, o que pode impactar positivamente para você ter um intercâmbio maior. Então, principalmente esse foco. A galera que quer ficar mais tempo vai para Calgary com a gente e se dá muito bem, porque é um lugar que você consegue ter bastante coisa, tem muita oportunidade também para quem pensa em residir, ficar, né? Então pode ser um bom destino. E falando agora do interior da Inglaterra, né? Leeds e Bournemouth. Leeds é uma escola que a gente vai começar agora a partir de 1º de setembro, então ela tá novinha, é o nosso baby mais novo, mas ela já existia antes, né? Era uma outra instituição e agora vai passar a ser Bayswater Leeds, num prédio super novo, moderno, no centro da cidade. E Leeds eu descobri, que eu também não sabia, que agora com esse lançamento, a gente descobriu que Leeds é uma cidade que tem muito festival de música. Então, as pessoas que têm, por exemplo, tem uma música que eu amo, que é da Corinne Bailey, que é Go Put Your Records On. Essa música é muito famosa aqui no Brasil. Essa cantora é de Leeds. A gente tem a Melanie B, por exemplo, que é da Spice Girls, que ela também nasceu em Leeds. E ela, inclusive, é embaixadora da cidade. Que legal. Então, a gente tem um cenário musical muito forte. É um lugar que tem muita cultura. E por ter 40 universidades distintas, diversas áreas diferentes, é uma cidade também estudantil. Então, se tem estudante... Tem balada, tem bar, tem festa. O custo geralmente é muito mais bom. Em conta, né? As pessoas gostam de ter um lugar mais atrativo assim. E a mesma coisa vai ser com Bournemouth. Bournemouth você está logisticamente até mais perto de Londres, né? É ao sul. É uma praia de pedra, mas se você vai no verão, por exemplo, e quer curtir uma praia, mesmo estando na Inglaterra, Bournemouth pode ser uma grande opção, porque você consegue diminuir o seu custo de vida muito bacana. Também muito indicado para quem tem aluno menor de idade, por exemplo, se você está ali com 17, 18, ou se você quer ter um lugar mais calmo, pode ser uma boa opção para que você fique no lugar durante a semana, que você vai ter um custo de vida mais baixo e por ser mais próximo de Londres, ali 1h e 10, você vai para Londres no final de semana, aproveita, visita a Madame Tussauds, abraça o Brad Pitt. Faz tudo que... Faz tudo o que quer, exato. Vai para London Eye. Todo roteiro instagramável tá feito. Você faz da mesma forma sem ser impactado com o custo de vida. Maior, né? Eu nem falei das grandes cidades, né? Enfim, porque Toronto, Vancouver,
Vancouver, no Canadá, o mesmo Londres, vocês têm Brighton, que são cidades muito mais conhecidas por intercambistas, né? Eu acho isso é muito legal, ter essas outras opções, e você traz pra gente isso. E eu tenho percebido também, Regis, que os alunos eles têm buscado também por essas especificidades, né? A pessoa, às vezes, para Londres, ele já não quer mais porque já é algo mais batido, né? Perfeito. Então, se você quer fora da curva, às vezes o hora tem várias opções para vocês. Muitas opções, incrível. Igor, você colocou uma coisa rapidinho dos alunos menores de idade, e aí eu vou reduzir ainda mais a faixa etária, né? A Bayswater tem os programas de família, né? Para que a família possa estudar junto. Conta um pouquinho como que é esse programa, qual é o funcionamento, enfim, fala um pouquinho dele para a gente entender. Perfeito. Esse programa é interessante porque ele ocorre não só na época de julho, né? Ele ocorre ali ao longo do ano em algumas das nossas instituições, e o escopo dele é muito simples, né? Às vezes os pais querem fazer um intercâmbio na época de férias, né? Ou tem ali 2, 3 semanas ou um mês para fazer esse programa e não tem com quem deixar o filho, ou querem que o filho participe desse programa também. Então a Bayswater, ela consegue agregar essa demanda, né, para que os alunos e os filhos e os pais, estudem junto com o programa. E esse programa ele pode ter sido de 3 maneiras, né? O pai estuda com o filho dentro da mesma instituição, cada um na sua turma, né, gente? A turma do menor de idade é específica, que aí vai variar de acordo com a idade e o destino também. E o pai fica na turma de adultos. Mas isso é legal porque todo mundo tem a mesma rotina, né? Quando acorda mais ou menos no mesmo horário, tá um numa sala, outro na outra. Provavelmente sim. Então, assim, legal. É legal porque o pai deve ter a mesma rotina. Todo mundo vai ter que ir para a escola, e tu vai ter que voltar e depois faz os passeios ali, aproveita a atividade extracurricular que a escola tem para oferecer. Ou tem uma opção que não é muito popular no meio dos latinos, né? Que é a opção de deixar o filho lá e o pai e a mãe tomarem um vinho. É cruel pra gente. Adorei. Os latinos não conseguem entender, eu entendo. Sair debaixo também. da asa, Exato. né? Só que pro europeu é muito comum. Tá. Os europeus, eles fazem muito isso, inclusive no Chipre, tá? Eles deixam legal. os alunos lá, deixam os filhos e vão aproveitar a praia. Os filhos vão estudar, os pais vão estudar, curtir. fazer atividades e os pais vão curtir. Aí essa modalidade a gente tem o Young Learner, que é quando você deixa o filho por um período e busca ele no período seguinte, né? Na parte da tarde, ou o Day Camp, que a criança fica o dia inteiro. Quer dizer, é como se fosse uma creche, uma escola do dia inteiro. Aí ele fica o dia inteiro com a gente fazendo atividades e os pais buscam no final do dia para ter a noite junto ali com a família. Muito legal. Até, Igor, veio uma pergunta no TM Responde que você rapidamente passou, mas é assim, ó. Dá para fazer o programa de família fora do período de férias? Eu acho que é uma preocupação, porque geralmente alta temporada é mais cheio, né? Muitos destinos têm custo mais elevado de acomodação, de refeições, essas coisas. Então dá para fazer no ano todo? Como que é? Perfeito. Geralmente, né, por conta de demanda mesmo, os campos eles vão sempre preferir, né, restringir esse público para julho, que é férias globalmente. Então, julho, agosto, hemisfério norte aqui também, e janeiro. Só que tem campos que conseguem fazer esse programa ao longo do ano inteiro. Então, a África do Sul, por exemplo, é um destino que eles recebem Parent and Child o ano inteiro, o programa de família. Então, se você tem ali alguém que quer ir, ou você pretende ir com os seus filhos, às vezes o filho está com um break, Semana Santa, por exemplo, é muito usado também para esse campus, né? Você consegue adiantar ali e para estudar com a família Muitas inteira. escolas no Brasil já têm feito o Spring Break, Exato. né? Aquela semana, ou a semana do saco cheio. A semana do saco cheio enforcada. Então, coisas, sempre né? tem um breakzinho daquela conselho de classe. Então, se Legal. você quiser ir com a família, pode procurar a gente, que a gente consegue sim. A demanda, ela é on demand, né? Então, você confirma com a gente monta a turma e bota lá para programa de família África inteira. do Sul dá para deixar o filho Sim. e a filha aí tomar vinho também? Não. Dá também, dá. Todos os destinos dão, na verdade. Todas as possibilidades que a gente tem ali. Para o papai poder curtir também, né? Muitas vezes, que aí né? a criança consegue curtir um ambiente que ela tá ali sendo acolhida, aprendendo, evoluindo, já que é um investimento também. Claro. E os pais podem ficar tranquilos ali para curtir coisas de adulto, né? Então, que a criança não estaria envolvida ou não estaria curtindo tanto também. E muitos pais, às vezes, já têm o idioma desenvolvido, né? E, aliás, por falar em idioma desenvolvido, a Bayswater tem em alguns dos destinos também cursos além do idioma, correto?
Fala um pouquinho pra gente dessas opções também. Exato, Nós temos os programas profissionais. Então, se o aluno já está com o inglês bacana, ele tem ali pelo menos o B1+, que é o intermediário mais, né? Não é nem o intermediário básico, nem o intermediário quase avançado. É o meio termo. Boa. É a meia milha ali. Legal. Você pode fazer algum programa ligado na parte de marketing digital, gestão de negócio, empreendedorismo, comportamento do consumidor, agregar, por exemplo, com marcas de luxo, gestão de projetos, enfim, a gente tem variedade desses projetos de 4 semanas e nesses projetos de 4 semanas, o aluno ele vai construir um case. Então, ele, por exemplo, monta uma empresa. Eu tive um feedback de um aluno que ele fez gestão de negócios internacionais com a gente em Londres e eles tiveram que implementar uma empresa japonesa dentro do mercado britânico. Uau. Então, você fala ali de abrir empresas, taxas de juros, impostos, coisas que você não vai abordar, por exemplo, em uma sala de aula de inglês convencional. Idiomas, né? E, além disso, você monta um projeto para ser o seu case para o resto da vida. Então, é como se fosse um mini MBA. Então, se você já tem o inglês avançado ou intermediário e pretende fazer alguma coisa mais ligada à parte de elaborar o seu trabalho, né? Isso pode ser uma boa opção também, cotar com a gente e ver na Basewater esses programas, né? Incrível. Igor, a Basewater tem, enfim, vários campos, vários tipos de programas, atende família, atende o aluno individual, atende o aluno que já tem o idioma, mas, sobretudo, ele traz outras coisas além do curso, né? Então, eu queria entender um pouquinho de você, que você trouxesse para a gente a questão dos soft skills que vocês têm desenvolvido com os estudantes. Como que isso tem, né, acontecido na prática, nos centros. Fala um pouquinho para a gente dessa novidade, que não é bem uma novidade, mas é uma realidade da escola, né? Perfeito. Já não é tanto, né? Porque já tem um semestre inteiro que rodando, a gente já né? recorreu aí, né? E foi um trabalho que a gente construiu desde o ano passado, Regis. É muito legal porque soft skills hoje como eu brinco, que é a cereja do bolo para qualquer profissional. Por quê? Isso veio da ideia, da identificação, da gente perceber que o mercado hoje ele tem colocado os alunos, né, dentro de um processo, dentro de uma caixa. As pessoas estão cada vez mais pensando dentro da caixinha e não fora dela. Por quê? Você tem hoje currículos muito bacanas, mas pessoas pouco habilidosas. Gente que lida muito bem com números, mas não lida muito bem com pessoas. Então, isso não está sendo desenvolvido não só na América Latina, mas como isso é uma coisa global, né? A gente já tem uma pesquisa que 87% das empresas identificam que existe uma lacuna de habilidades. As pessoas são ótimas no currículo, mas pouco habilidosas. Legal. Então, identificando isso, a Basewater decidiu que, além do inglês, a nossa missão também seria fornecer soft skills. O que seriam soft skills, né? Porque aqui no Brasil a gente não traduziu isso muito bem. Soft skills são habilidades globais, habilidades que o mercado de trabalho busca de você. Pensamento crítico, apresentação, resolução de problemas, comunicação, colaboração, uso de AI aplicado. E tudo isso é um pacote que vai te fornecer também uma empregabilidade muito maior. Porque a gente sabe que hoje intercâmbio também já não é mais um diferencial e o inglês muito menos. Então, quando você vai contratar uma pessoa, se ela tem a prova física de que ela também cumpriu uma carga horária de algo mais específico, esse perfil é destacado. E todos os nossos alunos têm essa possibilidade. Além do inglês, eles conseguem desenvolver também habilidades globais, soft skills, que nós apelidamos assim, né? Sim. Para que ele consiga ter um destaque no mercado de trabalho. E a gente oferece, por exemplo, atividades extracurriculares profissionais para os alunos. Além do passeio convencional que toda escola oferece para aquele ponto turístico, como eu falei para o Madame Tussauds para abraçar o Brad Pitt, você pode fazer, por exemplo, uma atividade ligada à empregabilidade, voluntariado, networking, liderança e tudo isso para que você consiga ter essa validação no seu currículo, no seu LinkedIn, agregando valor ao seu perfil profissional. E seria grosso modo, o que a gente costuma dizer, né, quando a gente está fazendo um intercâmbio, como uma atividade extracurricular ou não? Ou quando assim, eu vou contratar o meu programa de idiomas de 1 mês no Chipre, né? Ou em algum outro destino, óbvio, eu já escolho isso ou isso é ofertado para todos os alunos? Como que funciona? É a seleção disso daí? Não sei se é a melhor palavra. Perfeito. São 2 momentos, né? Legal. A metodologia em sala de aula, ela aplica todas as habilidades globais, soft skills, dentro de sala de aula com o aluno. Então, além do idioma, no curso padrão de 20 lessons, você também desenvolve tudo que eu falei. AI, resolução de problemas, pensamento crítico, comunicação, colaboração, apresentação, que é aquele pacotinho que o mercado de trabalho busca. Então, além do inglês, você também desenvolve em sala de aula. E fora da sala de aula, você também pode eleger atividades ligadas
ligadas ao que o seu perfil profissional deseja. Então, se você quer ser líder, faça atividades ligadas à liderança e colete esses emblemas digitais para divulgar. Para mim, voluntariado faz muito sentido. Eu, por exemplo, faço voluntariado aqui no Brasil. Se eu for para a África do Sul, eu vou querer participar de alguma atividade da África do Sul com voluntariado para ter esse emblema ligado ao meu perfil. Então, o aluno decide o que faz fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula, as soft skills já estão implementadas dentro da nossa metodologia e menta. Do dia a dia, cotidiano, orgânico. Não tem que falar assim, eu quero fazer. Exato. Né? Ele teve com a Base-Hora, ele já está ali implícito, faz também, já está incluído no pacote dele com isso. Muito legal. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se talvez você não tenha a resposta. Por que a Basewater decidiu fazer isso? Exatamente, porque a gente entendeu que todo aluno hoje pede algo a mais. Tá. Toda pessoa... Quando você compra um carro hoje, isso não tem nada a ver com o inglês, tá? Vamos falar de comportamento do consumidor. Legal. Quando você compra um carro hoje, ele não pode só dirigir. Ele tem que ter um ar-condicionado bom, ele tem que ter um GPS, ele tem que ter uma tração, o assento tem que ajustar, tem que ser espelho automático, tem que ter AI integrada. Então não é só com o programa de inglês, com o intercâmbio em si. Todo mundo quer uma coisa a mais. Então foi nesse pensamento de entender como a gente consegue entender uma metodologia que já funcionava e alinhar ela com o que o mercado está buscando. Então hoje os nossos alunos eles saem muito felizes porque eles têm essa certificação adicional, têm essas habilidades muito mais práticas ligadas à vida moderna. Não é só o que o inglês vai fazer com a experiência dele. Então a ideia disso é que a experiência do intercâmbio não fique datada, não seja algo que ele deixe ali só para aquele momento de 2, 3, 4 semanas, 4 meses, enfim, o tempo que ele contratou, que quando ele retorne, isso fique para sempre impactando positivamente o perfil profissional dele. Muito legal. Bom, perguntando uma realidade que é muito comum para os nossos estudantes. A gente tem muito estudante que chega até nós e fala, poxa, eu gostaria de um destino diferente, gostaria de um lugar com menos brasileiros, como você apresentou o Chipre. A gente faz a apresentação, a gente conta essa historinha, encanta o nosso estudante e ele vai para Toronto. Ou ele vai para Londres. Sendo com a Base-Hora, a gente também não liga. Né? Como mostrar, e aí talvez até não só para os nossos estudantes, mas também para o nosso staff da TravelMate e tal, como mostrar para os nossos estudantes o valor do diferente, do que foge do padrão, do que vai fugir do dia a dia de Londres. Óbvio, tem questões que muitas vezes o custo ajuda, tal, mas como mostrar para esse estudante o valor desses outros destinos e dessas outras opções? Eu acho que o primeiro caso é quando a gente tem alunos que já participaram desse processo, já foram, né? Que aí eles sempre vêm com uma coisa que você não sabe, que nem você vendeu para ele ou que você não sabia, né? Legal. Mas mais do que isso, a gente tem que traçar o perfil. Se qualquer aluno hoje no Brasil, acredito que está pensando em economizar, porque a gente tem hoje uma taxa de câmbio muito alta. Então, isso faz a diferença sim. Dentro do meu próprio produto hoje, se eu boto um aluno no interior da Inglaterra, eu estou literalmente com 2 semanas e meia de acomodação, ele contrata no interior da Inglaterra o que ele pagaria só em 1 semana dentro de Londres. Uau. Dentro do meu próprio produto. Uau. Então você imagina, ele pode... Base-Hora versus Base-Hora versus Base-Hora. Eu não estou falando de concorrência. Sim, claro, aqui. Claro. Então o aluno consegue, com essa economia, ter uma vida melhor lá no intercâmbio, poder conhecer, por exemplo, a Irlanda, ir para Portugal, Espanha. Então o que você enxuga aqui do Brasil dentro da programação, olhando com mais carinho para o interior, você vai para outras cidades, conhece outros destinos. Eu mesmo fiz isso, todo mundo vai para Londres, né? Eu tive em Londres, mas eu economizei o máximo que podia para poder visitar Paris, poder conhecer Amsterdã, Sim. que é uma coisa fácil. Então, logisticamente, isso é possível também, né? Muito legal, muito show. Igor, a gente tem mais um quadro aqui, que é o TM Conecta. O que é o TM Conecta? O TM Conecta é aquele joguinho de perguntas e respostas rápidas, bate pronto. E aí eu vou te falar algumas coisas, vamos ver o que você me traz de respostas. Tá Combinado, vamos lá. Vamos lá então, no TM Conecta. Um sentimento. Viajar. Um arrependimento. Ficar em casa. Bumbum na cadeira. Exato, ficar deitado no sofá no final de semana. É bom sair. Um lugar. De Toronto. Toronto? Show. Uma conquista. Acho que trabalhar com o que a gente ama. Muito legal, adoro. Uma descoberta.
Leeds, Chipre. Falamos tanto né? deles, exato. Muito bom. Uma inspiração. Acho que a fundação, talvez a nossa instituição, Fundação Bayswater, eu acho que a gente tem um trabalho com voluntariado muito legal, que ajuda 2 instituições aqui no Brasil. Então hoje eu faço parte, inclusive, da Dom Pro Mundo como Volunteer Teacher. Eu tomei essa causa para mim, porque sempre quis fazer voluntariado, eu nunca tive oportunidade. E hoje ensino alunos aí, terminei a primeira turma agora, do primeiro semestre, entreguei eles. Então acho que é uma boa inspiração, assim, gente que está falando inglês, está conseguindo pensar um pouco fora da caixa, mesmo nas condições que tem. Putz, perfeito. Já voltamos nisso. Uma música. Colleen Bailey, Put Your Records On. Corinne. Essa tá eu tô ouvindo direto. Like a Star, Colleen Bailey, Put Your Records On. Show. Uma palavra. Intercâmbio. Um sonho. Poder conhecer todos os países do mundo. Legal, muito bom. Fala um pouquinho desse teu trabalho, né? Eu conheço rapidamente a Cidadão pro Mundo, mas eu acho que é uma inspiração, como você disse, né, dentro da fundação e tudo. Conta um pouquinho dessa sua atividade também pra gente. Legal, a Bayswater, ela faz esse trabalho já desde antes de eu entrar, desde 2017 eles entraram em parceria com a instituição, e não é só no Brasil, eles fazem isso no mundo inteiro pelaquela questão do povo balcânico, lembra? Perfeito. De não deixar o impacto social e ter que pagar a terra-mãe. Para Claro. a Bayswater não faz sentido um aluno do Brasil sair e estudar em outro destino e o impacto social dele ficar lá e não ter nada aqui no Brasil. Então a ideia dessa instituição de apoiar isso é o pagamento. São instituições abertas, né? Tanto é que eu, como pessoa física, faço parte dos Volunteer Teachers lá. E as instituições têm a missão muito simples, que são ajudar alunos a desenvolver idioma, pessoas que não teriam essa possibilidade. Eu quis fazer parte dessa instituição porque participei de um evento com eles em agosto do ano passado e descobri que alguns ex-alunos que estudaram em Harvard, Oxford e Yale voltaram para o projeto como professores e hoje fazem essa coisa ser circular. Então são projetos que ajudam muito, impactam muito positivamente a nossa questão social aqui no Brasil, porque alunos hoje que têm um perfil social para conseguir uma bolsa fora, para alcançar uma vida diferente, eles não têm o nível de inglês. Às vezes falta o idioma, né? Então, é justamente daí que a fundação entra, porque ela consegue dar para o aluno um tipo de contato, um tipo de possibilidade que ele não teria e unir instituições grandes a essas possibilidades, né? E as mães dormem na chuva para matricular os meninos porque funciona. Aí quando eu ouvi isso, depoimento de uma mãe, eu falei, cara, será que funciona mesmo? E funciona, tá? Eu tive agora no semestre inteiro com eles, vou pro meu segundo semestre, né? A gente entreguei a turma agora tem 2 semanas, eles se formaram, alunos com boas notas, todo mundo já conjuga verbo, já fala when, well, when, ninguém tá mais no to be, tá com 1 ano e meio de programa. Então, assim, eu fico muito feliz de também estar nesse processo e fazer parte disso. E por um baita incentivo da própria Bayswater, que faz esse trabalho. Eu faço o programa de Guest Speaker, né, que é o que a gente faz uma palestra semestralmente com eles para incentivar os alunos, mostrando como que o inglês impactou positivamente as nossas carreiras. Então, isso é legal porque esse ano eu fiz junto com a equipe da Microsoft. Então, foi eu e a equipe da Microsoft de Campinas que a gente fez essa palestra para dizer para eles como que as oportunidades aconteceram com a gente. E isso é muito bom, porque você imagina, um aluno hoje que tem 11, 15, 18, até 40 anos, que eu tenho alunos de 40 anos, eles conseguem ver como isso vai ajudar eles durante o processo também e manter estimulado para sempre estar aprendendo cada vez mais. Muito legal, muito legal e incrível que a Bayswater faça esse trabalho também, incentive, né, essas ações, muito legal. A última, para a gente fechar esse papo delícia. Para você, Igor, o que é para a vida toda? Para a vida toda são as pessoas. Nunca poderia ser diferente. Quando você sai da sua zona de conforto, quando você viaja, quando você conhece gente fora da sua bolha, você vai ver o quanto isso agrega para você. Então, para sempre as pessoas. Legal. Show de bola. Muito obrigado pela nossa conversa. Eu agradeço. Então, agradecendo aqui o Igor da Bayswater, agradecer também a nossa audiência. Não se esqueça, ative o sininho, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário aqui pro vídeo, deixe sua pergunta pro Igor, a gente passa para ele depois quando esse vídeo já estiver no ar. Muito legal, muito obrigado mais uma vez, Igor, foi um prazer, um papo delicioso. Eu que te agradeço. E a gente dá um tchauzinho aqui para a câmera do meio agora, ó. Valeu, galera, obrigado.